Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estar agora com você, interagindo com você, nesta aventura de aprofundarmos as virtudes. Você tem buscado, não é, essa realidade na sua vida? Você tem buscado praticar as virtudes para crescer na vida espiritual, para deixar a apatia espiritual, o esfriamento espiritual, a assídia que nos leva a afastar da vontade de Deus? Por isso, meus irmãos, eu quero convidar você a anotar aí no seu caderno ou no seu celular aquilo que o Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 33, ele vai nos trazer. No mundo, haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. O mundo quer nos mostrar, meus irmãos e minhas irmãs, que não há necessidade de lutarmos. Mas nós precisamos compreender, estamos numa batalha espiritual. A própria Sagrada Escritura nos fala, não é contra homens de carne e osso que nós lutamos, mas contra os espíritos espalhados pelos ares, que tentam nos dia e noite para convencermos de que nós não devemos lutar. Por quê? Porque o inimigo de Deus, sabendo que você está crescendo nas virtudes, em especial na virtude da fortaleza, ele quer te convencer, não precisa lutar. Ele quer te convencer, não é preciso rezar. O que ele quer te convencer? Não é preciso, se aprofundar nos ensinamentos de Deus. E aí, meus irmãos, Jesus está nos falando, no mundo havereis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. O demônio não quer que você acredite nessa verdade, porque ele quer fazer como ele já é um derrotado, te fazer um derrotado. A virtude da fortaleza nos dará força, nos dará empenho, nos dará ali a capacidade de então ter esses olhos espirituais para compreender, estamos numa batalha. E aí o mundo precisa de pessoas autênticas, de profetas autênticos. É ou não é verdade que o mundo tem saudade de um João Batista, tem saudade de um Elias, de um Eliseu, profetas que denunciaram Jeremias, Isaías, João Paulo II, São João Paulo II, tantos profetas dos tempos de hoje que entenderam que há uma luta espiritual. Meu irmão, minha irmã, se nós não entendermos isso, nós não vamos cultivar em nós então o quê? O desejo de vencer e de derrotar em nós o mal. A virtude da fortaleza então ela vai nos ajudar a compreender isso. E nós temos percebido o quanto ela tem nos ajudado. E o mundo precisa do quê? De pessoas decididas. Uma pessoa que não está imbuída da virtude da fortaleza não tem uma decisão autêntica. Você já ouviu Santa Teresa, a Teresona, que nós chamamos, tem a Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Teresa d'Ávila que diz, para nós, que nós precisamos ter uma decisão, acertada, a determinada determinação. Parece redundante, mas ela diz isso. É preciso ter uma determinada determinação, ou seja, uma decisão, que nos ajuda a renunciar ao comodismo, à apatia, à assídia, o esfriamento espiritual. Você sabe como que eu venci os vícios antes da minha conversão? Eu me converti e antes da minha conversão eu trazia muitos vícios, pornografia, masturbação, e eram isso de forma recorrente. 7 anos escravo, porque eu não ia mais na missa, eu não comungava mais. O demônio ele quer que realmente, naquele momento antes de fazer a experiência pessoal com Deus, de eu não acreditar que eu precisava lutar. Então, era muito mais fácil eu ficar da forma que eu estava. Eu estava acomodado. Eu recebi o crisma, recebi a primeira Eucaristia, minha mãe me levava para a igreja, mas eu não estava dando atenção que eu estava no combate espiritual. 7 anos escravo da masturbação e da pornografia.
Quem vive isso ou já viveu isso, sabe o quanto isso é nocivo. O quanto isso nos tira da graça de Deus. Mas, meus irmãos, foi preciso que no momento da minha conversão, Deus ele me deu esse dom, o dom da fortaleza, para lutar de forma ferrenha contra isso. O batismo no Espírito Santo fez com que desabrochasse em mim o dom da fortaleza. Parei com essas práticas e luto até hoje. Por quê? Porque eu estou no combate. O demônio quer que eu não acredite para que eu volte a praticar isso novamente, até mesmo como padre. Mas, meus irmãos, o que me dá garantia de que eu vou vencer? A palavra de Deus, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Você sabe como que eu fui vencendo isso? Primeiro, quando eu me converti, ainda eu tive as recorrências, né, de ter caído ali. E quando eu procurei um homem de Deus, o homem de Deus me disse assim: reza o rosário todos os dias, que você vai ser liberto disso. E não deu outra. Eu comecei a rezar, tive ali uma fortaleza interior tão grande, por meio da intercessão de Nossa Senhora. Comecei a tomar banho gelado, comecei a me penitenciar, comecei a ir na capela todo dia, comecei a rezar o rosário todo dia. E isso me deu fortaleza para renunciar a este pecado, a sair do comodismo, a ter um olhar espiritual, um olhar à frente, para que eu não seja derrotado pelo inimigo de Deus. Você compreende como é importante a virtude da fortaleza para vencer isso? Então, se você que vive isso, você que passa por isso, agora estou dizendo, não é, de mim, que passei por isso e que venço cada dia este vício, porque não é porque eu sou padre, mas é porque eu tenho buscado, na virtude da fortaleza, não é, fortalecer o meu espírito para que eu não dê brecha para a minha carne. E isso, meus irmãos, me ajudou e tem me ajudado. Peçamos a virtude da fortaleza para termos um olhar. Estamos no combate e neste combate, se nós não buscarmos as graças de Deus, seremos derrotados. Você não pode sair derrotado porque Deus te dá uma arma, a virtude da fortaleza. Rezemos ao Pai das misericórdias. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi a nossa súplica que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que veio cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família, em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos e desça sobre nós e sobre as nossas famílias e sobre o nosso combate espiritual. A bênção do Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.